Oi pessoal, tudo bem? Sou o Juan, aqui, trader da Merak, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre por que as ações sobem ou caem. E a resposta é simples, apesar de ser um pouquinho complexa. São as expectativas. E eu vou trazer como caso um exemplo da Netflix no ano de 2022, super interessante, onde a Netflix caiu 35% após um resultado, e muitas vezes a gente se pergunta do porquê isso tem acontecido. O lucro na época era histórico, a receita era histórica, e mesmo assim a ação caiu horrores no dia seguinte. Bom, a Netflix nessa época sofria uma grande pressão por parte do mercado para entender como os concorrentes da Netflix na época estavam roubando os inscritos que a Netflix tinha. Então, o mercado esperava, por exemplo, nesse trimestre, que a Netflix fosse aumentar em 2 milhões de inscritos a sua base trimestral. E quando a Netflix divulgou esse resultado, ela apresentou uma queda de 200 mil assinantes. Na época, a Netflix tinha 220 milhões de assinantes. Uma queda de 200 mil assinantes não parece nada que justifique uma queda de 35% nas ações. Mas o management da companhia na época disse que próximo trimestre, ao invés de esperar uma alta na quantidade de inscritos, eles estavam esperando agora uma queda de 2 milhões de inscritos, que para uma base de 220 milhões ainda é 1% a menos de inscritos. Só que aí que tá, o mercado ele precifica o futuro. Então quando o management comentou isso para o mercado já antecipou que, bom, se é 1 milhão a menos no outro trimestre, vão ser quantos no próximo trimestre? Menos 10? Menos 100? E, de acordo com isso, o mercado, quem tinha posição na época vendeu, foi um grande stop, e a ação caiu 35% num dia. Só que o que aconteceu anos depois? Isso foi em 2022. Hoje, a Netflix tem mais de 325 milhões de inscritos, mais de 100 milhões com base naquela época, foram adicionados nesse período. A ação mais que triplicou nesse mesmo período de tempo, e o mercado, afinal de contas, estava errado em perpetuar aquele pânico por muitos e muitos anos. O que a gente aprende sobre isso? O mercado, ele antecipa tudo. Às vezes ele acerta e às vezes ele erra. Uma das grandes qualidades, uma das grandes características que a gente busca aqui na Merak é tentar antecipar da melhor forma possível como vai ser o resultado da empresa para os próximos anos, tentando sempre acertar e, bom, ganhar dinheiro com essas posições. E é isso, foi um prazer e muito obrigado.